tem um caso hoje que está até na nossa página aqui, que está chamando bastante atenção, que é um caso que vem lá de Santa Catarina. Santa Catarina, que tem como governador o Jorginho Melo, que é um apoiador do presidente Bolsonaro, né, do ex-presidente Bolsonaro, que foi apoiado por ele lá em Santa Catarina. O que aconteceu lá? Uma oficial travesti de 25 anos de carreira na Polícia Militar de Santa Catarina, ela pode ser expulsa da corporação. Por quê? Porque o governador, Jorginho Melo, determinou que a PM avalie a capacidade moral e profissional da oficial e decida sobre a sua permanência nas fileiras do quadro militar. O governador tinha a opção de arquivar um pedido da PM contra a major, o nome dela é Lumen Low, de 44 anos, mas ele determinou a formação de um conselho de justificação colegiado responsável por julgar transgressões morais de oficiais. Segundo a PM, o processo está em segredo e não há relação com identidade de gênero. Ele foi instruído em virtude de fatos relatados e apurados a respeito da conduta profissional do policial militar. Já a major disse que não teve acesso aos autos do processo e por isso não sabe qual foi a transgressão moral que ela teria cometido. Ela falou que deu início à transição de gênero em setembro, inclusive com a requisição do nome social em outubro, e que essa seria a real motivação. Desde quando começou nesse processo de transição, começou a sofrer uma série de ataques e preconceitos e tudo mais. E acredita que esse seja o real motivo. E aí, Josias, como é que a gente entende um caso como esse, de uma major que fez né, a transição e agora está sofrendo isso? O governador alega outra coisa, mas não abre a motivação. Nós estamos falando de uma oficial que tem 25 anos de carreira. 25 anos de carreira. Durante 25 anos, a PM de Santa Catarina considerou que essa profissional fez um trabalho adequado. Está lá, mais de 2 décadas. Ela agora faz um pedido, recentemente, um pedido de transição de gênero, tornou-se formalmente, reconheceu a sua condição, travesti. Aí começa a Polícia Militar de Santa Catarina e também o governador, Jorginho Melo, começa a enxergar defeitos na conduta de uma policial militar que está na corporação há 25 anos. Então, e aí colocam sob sigilo o procedimento administrativo, que questiona a atuação da policial militar. Ora, por que não abrem o procedimento? Não é preconceito? Então, por que não dizem qual é o questionamento? O que se diz é que pretende-se avaliar a capacidade moral e profissional da Lumen Miller. Acho que alguém precisa avaliar, Fabiola, a capacidade moral e profissional do governador de Santa Catarina. Porque isso daqui é nitidamente um caso de perseguição. E é uma perseguição que já não é mais compatível com os dias que vivemos. O mundo avançou e o Brasil, para nossa aventura, acompanha os movimentos do mundo. Não dá mais para que a sociedade brasileira, ou o pedaço majoritário dela, tolere esse tipo de perseguição de gênero. Não dá mais, não é mais tolerável nos tempos que vivemos. Então, acho que alguém do Ministério Público deveria requisitar uma avaliação da capacidade moral e profissional do governador de Santa Catarina. E é urgente, Fabiola, é urgente que o governo de Santa Catarina torne transparente esse procedimento movido contra essa policial militar. Não é razoável que se mantenha sob sigilo algo que é nitidamente preconceituoso, mas que os responsáveis pela perseguição dizem não se tratar de preconceito. Então, que venha à luz todo o procedimento, que o país conheça o que está sendo feito em relação a essa policial militar.
Na nossa reportagem, coloca na tela aqui para mim, tem as falas da Lumen. E ela afirma que ela e a sua defesa ainda não têm acesso aos autos, que é isso que a gente está falando, e por isso não sabe qual foi a transgressão moral que ela teria cometido. E aí diz ela, abre aspas, parece que estão tentando achar uma justificativa. Sempre há um fato que faz iniciar um processo. Eu não tenho qualquer um, mas já estava em transição de gênero quando o processo iniciou. Ela é travesti, e lésbica, a Lumen é casada, tem 3 filhos, e a Polícia Militar foi o último círculo social em que decidiu expor sua identidade de gênero, né? Foi o último lugar, até por tudo que ela já sabia que ia sofrer. E diz ela, abre aspas, há uma vontade para que eu não permaneça na polícia, mas ao mesmo tempo me sinto acolhida no local onde trabalho. Agora a corporação em si tenta me tirar. Isso parece bem claro. O conselho de justificação é um sinal. Eu queria muito entender da advogada Isabela, que está conosco aqui, nossa colunista, isso configura um crime de transfobia, de homofobia? Dá para enquadrar nisso, Isabela? Você vê isso ou não? Fabiola, eu acho que nesse momento seria precipitado, né, afirmar já o cometimento do crime. Mas tudo indica, né, que a gente está diante, sim, de um processo iniciado por conta da transição de gênero da Lumen, né? Então, a Lumen tem 25 anos de carreira, nem tem nenhuma, nada na sua história, né, que a desabone como profissional. E quando ela começa o processo de transição, faz a solicitação, né, do uso do nome social, altera oficialmente o nome dela, a gente vê uma movimentação muito concomitante da corporação para puni-la por um eventual fato que aqui a gente pode chamar provavelmente de um factoide. Né? Ela tem uma percepção muito boa. É sempre possível criar um fato para processar uma pessoa sem dizer o real motivo. É óbvio que a corporação jamais vai admitir que ela está sendo processada, que ela está sendo apurada por conta da sua transição de gênero. Né? Isso não vai acontecer. Então, é muito, mas já tem várias decisões judiciais que levam em consideração a proximidade dos fatos. Então, olha, um funcionário, por exemplo, que se assume homossexual no local de trabalho, logo depois é demitido, é desligado ou é demovido das suas funções de responsabilidade. Então, essa proximidade dos fatos, esse nexo causal entre uma coisa e outra, é sim levado em consideração caso ela queira ingressar com algum tipo, né, de processo ou de boletim de ocorrência pela prática do crime de transfobia. E é fundamental, né, que pelo menos a defesa dela tenha acesso aos autos. É impossível que alguém se defenda de algo que não sabe do que está sendo acusada. Né? Então, isso é fundamental. É muito comum que os processos que aconteçam dentro, né, de conselhos, de organizações, de instituições, sejam sigilosos. Né? Isso é realmente uma coisa que acontece, mas as partes em si precisam sim ter acesso ao conteúdo. E com certeza o que a gente vai ver é a criação de algum factoide, né, de qualquer circunstância que normalmente não seria levado a cabo por um conselho de justificação e que vai ser utilizado, então, aí como desculpa, como uma justificativa, um bode expiatório, para essa avaliação moral, né, da Major Lume. Então, eu acredito que sim, ela está diante de um fato de perseguição por ser uma travesti, né, por ter feito esse processo de transição dentro da corporação. A Polícia Militar é, historicamente, uma corporação heteronormativa, né, em que há uma tremenda repressão de pessoas LGBTs dentro da corporação, não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, as forças de segurança no geral, né, não só a polícia militar. Então, eu acredito que sim, a gente está vendo, né, um caso de transfobia, mas que, obviamente, jamais vai ser admitido assim pela corporação.